Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí falando sobre a contratação do Paulinho pelo Corinthians. O Corinthians anunciou nessa manhã a contratação do Paulinho, volante que sai para o jogo, ótimo jogador, jogador de seleção brasileira. E aqui aparecem os gols aí na carreira do Paulinho, né? Ele tem 168 gols em 648 jogos, uma média de 0,26. Tem aí alguns atacantes aí, né? Que o Paulinho tá perto deles, né? O Borja tem 149, o Paulinho tem mais, o Bruno Henrique tem 120, então o Paulinho tem mais, Dudu 103, o Caleri 83. Então o Paulinho tem mais gols aí do que esses jogadores, tá perto ali do Borja, mas tem mais. Então o Paulinho aí, ótima contratação, está de volta aí para reforçar o Corinthians para a temporada 2022. Agora fica aquela interrogação, né? Onde o Paulinho vai jogar nesse time? Porque o Paulinho não joga como primeiro volante. O primeiro volante do Corinthians é o Gabriel. O Paulinho é aquele volante que sai mais para o jogo, mais ali como um meia chegando no ataque. Então alguém vai ter que sobrar nesse time. Quem vai sobrar? Tem o Renato Augusto que não pode sobrar, tem o Giuliano que não pode sobrar, tem o William que não pode sobrar. Então alguém vai ter que sobrar. Quem vai sair aí para a entrada do Paulinho? Uma possibilidade seria se o Roger Guedes jogasse como centroavante, né? Aí o Roger Guedes jogava como centroavante, o Giuliano jogava de um lado, o William do outro, e ali os três meias, o Gabriel, o Paulinho e o Renato Augusto. Vamos aí aguardar os treinos começarem, né? O Corinthians voltar aí para começar a pré-temporada e vamos ver como o Silvinho vai armar esse novo Corinthians para a temporada de 2022. Vamos ao vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tá aí, olha só, estão aí os números. Os gols na carreira do Paulinho comparados com alguns atacantes. Olha só que interessante isso. Então, Paulinho tem 168 gols na carreira, a média de 0,2. É uma média comparada de outros atacantes que estão aqui no Brasil. Por exemplo, Borja, aí com uma média superior, claro, o próprio Bruno Henrique e também Dudu e Caleri. Então, o número dele aí, a média de gols é superior à do atacante do Palmeiras. Toca no Paulinho que é gol. Mais ou menos por aí, né? E assim, gols importantes, né? Como, por exemplo, aqueles na Libertadores, que fez parte da trajetória corintiana naquela conquista. Um gol ofuscado pela defesa do Cássio. Aquele jogo, você vê muito mais a imagem da defesa do Cássio do que o gol do Paulinho, que foi, de fato, o que classificou o Corinthians. O Paulinho é um jogador de muita qualidade, indiscutível, né? Jogador de Copa do Mundo, de Premier League, embora não tenha vivido lá os seus melhores momentos na Premier League, mas tem passagem por lá, jogador de Barcelona, jogador de Corinthians acima de tudo, né? Identificação muito grande com o Corinthians. Também numa faixa etária já um pouco mais avançada, nem tanto quanto outros, mas se junta a um time que já está, daqui a pouco vão ser 11 jogadores com mais de 30 anos. Cabe agora ao professor Silvinho encontrar uma maneira desse time ser competitivo dessa forma. É um trabalho duro. Mas o Paulinho é muito forte fisicamente, né? Sim. Não é aquele cara que tem uma idade avançada, não está bem fisicamente, não. Isso não é do Paulinho. Ele usa muito o físico, né? Eu lembro de comentar pela rádio vários jogos do Paulinho e a sensação da cabine, especialmente da cabine do Pacaembu, né? Quando o Paulinho foi tão bem, né? Era de que ele estava arrastando o time adversário. Ele ia e os adversários corriam atrás dele e de uma hora para outra ele chegava na área e fazia gol. É um jogador que é muito forte, que usa isso muito bem. Concordo com o Eugênio no sentido de, sim, ele eleva a média de idade, é claro que sim. Agora, o Paulinho, eu já gosto de fazer aquele outro tipo de pergunta. É melhor ter do seu lado ou contra? Porque ele vai fazer gol. Ele vai te dar trabalho, se for contra. O Silvinho tem que pensar muito como utilizar. É um elenco que é, sim, mais velho, que já se mostrou mais velho agora na reta final do Campeonato Brasileiro e que ele vai precisar dosar. Momentos importantes de Campeonato Paulista, talvez não valha a pena contar com alguns desses jogadores. Porque vai ter fase de grupos de Libertadores e você precisa ganhar, você precisa
Então, talvez essa vai ser uma matemática que o torcedor... mas é um clássico, tal. Mano, não posso jogar com todo mundo, porque tem jogo na altitude quarta-feira. Então, eu acho que esse é mais um ano de provação para o treinador. Mas ele também já começa a ter opções e boas nessa faixa do campo. A gente está falando pelo menos de 3 aí, né? De Paulinho, reforço, né? De Juliano e de Renato, não é? Do mesmo setor. Sim, acho que ajuda bastante. Como é que ele vai montar, hein, Eugênio? Já dá para ter assim na cabeça? Não dá, porque só jogam 11, né? E você, como você falou, tem uma mesma faixa de campo com vários jogadores que atuam naquela região, embora cada um com a sua característica, né? Mas que se você encher, colocar todo mundo no time, vai ter que tirar de outras funções. E aí passa pela engenharia do time. Passa por como o Silvinho vai conseguir entender isso. Por exemplo, o Silvinho, ele tem trabalhado desde que chegou com a linha de 4 atrás, em que os laterais passam um pouco à frente. Como você vai montar? Antes, não. Antes o Corinthians tinha no Fagner, desde a era Tite, a sua válvula de escape pelo lado do campo. As jogadas começavam muito pelo Fagner. Hoje isso já diminuiu bastante. Não que não aconteça mais, ainda acontece, só que muito menos frequência do que era antes. É a engenharia do time, como vai funcionar essa engrenagem, quais vão ser os caminhos para o Corinthians trabalhar com e sem a bola. E aí é que é o principal problema, o sem a bola do Corinthians. Porque o Paulinho sempre foi muito forte. Sempre foi, mas o Paulinho hoje não é o Paulinho de 10 anos atrás. Vamos voltar lá em 2012 de novo, né? Quando o Corinthians foi campeão do mundo, quando ele fez o gol citado por você. Ali ele era um touro, ali ele era muito forte. Hoje, por mais que ele se cuide, ele já naturalmente não terá a mesma força que ele tinha 10 anos atrás. Isso é do ser humano. E aí ele vai conseguir ter o mesmo desempenho sem a mesma força, sem a mesma regularidade física do que ele apresentava naquela época? Isso a gente vai ver com o tempo. E aí, a partir disso, ele continua tendo qualidade técnica. Como aproveitar essa qualidade técnica dele em conjunto com a do Renato Augusto, da do Juliano, sem fazer com que o time perca a combatividade. Sem ter... Com a do William, né? Você vai somar todo mundo. Roger Guedes, a do centroavante. E com os setores que se comunicam. Sim. Com Fábio Santos e com Fagner. Também. Por exemplo. E Gil. E Cássio. Porque, vamos lá... Daqui a pouco o Silvinho é o mais novo aí do time. O Cássio tem uma questão que a gente já falou aqui, que muitas vezes nesse tipo de time que gosta muito de ter a bola, pode ser uma opção interessante recuar essa bola para o goleiro, para abrir espaço. No caso do Cássio, vai ser difícil, porque se fizerem pressão em cima dele, ele não tem nem mobilidade para tentar sair de uma marcação-pressão se a bola for recuada para ele. Vai ser só rebater. Ele não tem essa ginga para o passe curto voltar a se posicionar. Então, mas assim... É proibido ter um time assim no futebol? Não é proibido. Acho que vai dar mais trabalho ao técnico para montar um time que seja competitivo e que busque os objetivos do Corinthians. Com os nomes, se espera o quê? Que o Corinthians vá ser campeão. E não é paulista. Que vai ganhar um brasileiro, que vai ganhar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, pelo menos. É isso que o Corinthians está tentando, trazendo esses nomes todos. Claro. Só que me parece ainda insuficiente para bater com equipes mais equilibradas, como as equipes de Atlético Mineiro, de Flamengo e Palmeiras. E tem o nome do Silvinho ali, tinha até a pergunta se ele está à altura. Está? O Silvinho tem pouco tempo como treinador. Se você perguntar assim, em relação às pretensões a partir das contratações, fatalmente não. Mas aí é aquela história, né, gente? Se a gente for olhar o currículo, só tem um cara que está à altura, o Tite. Mas é isso. Ele conhece o Corinthians, ele está lá dentro, a opção por ele talvez tenha sido antecipada, ou talvez esperasse um pouquinho, amadurecer mais e tal. É com ele, vai ser com ele. Ele vai crescer junto com o desenvolvimento do elenco. Dá para ver? A não ser que a diretoria me surpreenda. Hoje, para mim, seria uma surpresa se o Corinthians iniciar 2022 com outro técnico. Uma surpresa muito grande. Não é esse o plano, o Ortega tem contado aqui pra gente, né?
que não é esse o plano. E como o Eugênio falou, não é na idade ou no currículo que você vai saber se o cara está à altura ou não. Porque aí também, Bruno, é na capacidade do treinador. Você acaba restringindo demais o mercado. Olha o que está acontecendo com o Flamengo. Se o Flamengo não tem lá o seu Jorge Jesus, que é o seu ideal de treinador, o Flamengo ficou tentando, e olha que a gente está falando de um dos três, né? Atlético, Flamengo e Palmeiras. A gente está falando de um clube que é um desses três que estão mandando aí no cenário nacional. É difícil apostar em um outro. Então, se o Corinthians não tem esse ideal, e o ideal, sim, acho que é o Tite também, gente, é melhor não ficar tentando arrumar confusão. Não está agradando, não sei o quê, mas faz um esforço para agradar. Então tá aí, pessoal, mais um debate do Corinthians e nesse vídeo falando sobre a contratação do Paulinho. Paulinho foi anunciado aí pelo Corinthians na manhã de hoje e se junta ao elenco aí para a temporada de 2022. Corinthians tem competições aí importantes nessa nova temporada, tem a Libertadores principalmente, onde o Corinthians já está na fase de grupos. Então o Corinthians busca reforçar o elenco para entrar forte aí para disputar os títulos da temporada 2022. Gostou do vídeo? Deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.